Olá, eu sou o pastor Fábio Bispo, da Convenção Ceal, e venho aqui para convidar você para participar desse maravilhoso projeto Amigos da Missão. Acesse amigosdamissão.org. Você sabia que casamentos morrem? O que mata um casamento? Quero convidar você hoje para que nós possamos pensar, à luz da palavra de Deus, sobre uma das maiores tragédias do relacionamento humano, o divórcio. Meu nome é Kennedy Matos e este é o programa Evangelho em Foco. Seja bem-vindo à TV Viva Promessa. É uma alegria poder estar aqui com você, é uma alegria poder falar com você. Quero já desafiar você a compartilhar o link deste vídeo nos seus contatos, nas suas redes sociais, para os seus amigos, os seus familiares, no grupo da sua igreja. E quero também convidar você a colocar aqui embaixo nos comentários de onde você está nos acompanhando, qual é a sua cidade, qual a sua igreja. É sempre uma alegria poder aqui ler os comentários dos irmãos. Quero convidar você então a pegar a sua Bíblia para que nós possamos refletir à luz da palavra de Deus sobre o divórcio. A paz do Senhor Jesus, querido irmão e irmã, seja bem-vindo mais uma vez. Como eu disse, é uma alegria ter você aqui conosco. Hoje nós queremos, então, finalizar essa nossa série, onde nós falamos a respeito de casamento, de relacionamento, de sexualidade, de impureza sexual, de imoralidade. Nós tratamos tudo isso neste mês de junho. Eu espero poder ter contribuído e despertado o seu coração com relação a isso. E hoje eu quero finalizar falando a respeito desse tema, do divórcio. O divórcio, segundo a palavra de Deus, é aquilo que mata um casamento. Casamentos são mortos por causa do divórcio. Eles acabam. O divórcio é uma realidade terrível nos relacionamentos humanos. Ele não deveria existir, não é da vontade de Deus, nunca foi da vontade do Senhor. Mas assim como muitos outros temas, existem dúvidas sobre outros temas na nossa vida, na nossa vida relacional, também existem muitas dúvidas a respeito do tema do divórcio. E é com relação a essas dúvidas que o apóstolo Paulo vai lidar agora na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, o texto que nós temos analisado aqui durante todo o mês. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7, do verso 10, a partir do verso 10, onde o apóstolo Paulo vai escrever assim: Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone, e a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então, Paulo está aqui respondendo algumas perguntas com relação ao divórcio. Na sociedade do primeiro século, da qual Paulo está escrevendo, da qual a igreja de Corinto vivia, assim como a promiscuidade, assim como a sexualidade era algo que ficou banalizado, o casamento também foi banalizado. As pessoas se divorciavam naquela cultura por qualquer coisa, por qualquer motivo. Até mesmo na cultura judaica, o divórcio era algo que era comum.
E o divórcio nunca pode ser visto como algo comum. O divórcio não é algo ordenado por Deus, não é criado por Deus. O divórcio não pode ser visto como algo comum. O divórcio deve ser visto como algo estranho, como algo terrível. Nós não podemos normalizar o divórcio nos nossos relacionamentos. Mas naquela sociedade isso era comum. E a igreja de Corinto estava questionando Paulo a respeito do divórcio. E então Paulo vai aqui trazer uma orientação ou orientações para a igreja nesse sentido. Ele começa dizendo: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. O que essa expressão quer dizer? Quando Paulo diz ordeno não eu, mas o Senhor, ele está dizendo, com relação a esse assunto, eu não vou trazer um novo ensinamento, porque o Senhor já tratou disso. Jesus já falou sobre isso, então eu vou repetir o que Jesus falou. Eu vou repetir aquilo que o Senhor instruiu. E do que é que Paulo está falando? Paulo está falando de Mateus capítulo 19. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 19, onde Jesus vai tratar a respeito disso. Mateus 19, verso 3, fala do encontro de Jesus com os fariseus. Diz assim o texto: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. É sobre essa passagem que Paulo está citando. Paulo está dizendo: o Senhor Jesus já tratou desse assunto do divórcio. E como é que Jesus está tratando aqui? Os fariseus, tentando Jesus, perguntaram a Jesus: é lícito ao marido, é permitido ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Essa foi a pergunta deles. O marido pode repudiar, abandonar, largar, deixar, divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus responde: vocês não têm lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Perceba que eles perguntam sobre se era permitido se divorciar. A resposta de Jesus é uma resposta sobre casamento. Jesus não responde a eles sobre divórcio. Jesus responde sobre o divórcio com o casamento. Jesus diz: olha, o Criador não inventou o divórcio. O que Deus estabeleceu foi o casamento. Então essa pergunta nem cabe, é isso que Jesus está querendo dizer. Nem cabe essa pergunta se é permitido, se é lícito repudiar a mulher, se é lícito divorciar, se é lícito o divórcio. Não, Deus não ordenou o divórcio, Deus ordenou o casamento. Desde o princípio, Deus ordenou o casamento. E Jesus cita Gênesis: por esta causa deixará homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. De modo que os dois já não são mais dois, porém uma só carne. E aí Jesus então vai responder da seguinte maneira: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Jesus está dizendo é que no plano original de Deus para os relacionamentos humanos, Deus não estabeleceu o divórcio. O plano original para o relacionamento é o casamento, é a unidade, é a união entre homem e mulher em casamento. Não o divórcio. Divórcio Deus não inventou, Deus não criou o divórcio. E aí então eles perguntam para Jesus no verso 7 de Mateus 19: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E a resposta de Jesus é maravilhosa. Jesus vai dizer assim: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu. Perceba que existe uma diferença. Jesus esclarece a situação.
Eles perguntam, então por que Moisés mandou da carta de divórcio? Mandou é imperativo, é ordem, é mandamento. Jesus está dizendo, Moisés não mandou da carta de divórcio coisa nenhuma. Não existe uma ordem, divorciarás. Essa é uma lei que a tradição dos homens que inventou. Divorciarás não existe na lei de Deus. Não existe isso. A ordem de Deus é casamento. Não existe uma lei para divórcio. Não existe uma lei para que o divórcio seja permitido. Então Jesus diz, não, Moisés não mandou ninguém da carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. O que é essa dureza do coração? Pecado. Pessoa que está em um relacionamento de uma forma abusiva, com mau caráter, uma pessoa que está no relacionamento e esse casamento se torna um inferno. Isso é dureza de coração. Por causa do pecado de vocês no casamento, por causa do pecado de vocês dentro do casamento. E o que é que Jesus está falando aqui? Jesus está citando Deuteronômio. Quando lá em Deuteronômio, a gente precisa entender o contexto. Lá em Deuteronômio, quando Moisés vai permitir da carta de divórcio, Moisés não está alargando a porta da separação dos casais. Ele está dificultando o processo de repúdio. Porque você precisa entender o seguinte, quando Moisés vai dar essa instrução ao povo da carta de divórcio, carta de repúdio, o que estava acontecendo? Naquele tempo, no meio do deserto, aquele pessoal havia saído do Egito. E quando eles saem do Egito, eles não têm lei, eles não têm princípios estabelecidos. Deus precisa estabelecer princípios naquela sociedade, naquela nova nação que surge ali na saída do Egito para Canaã. E naquela terra sem lei, os homens largavam as suas esposas, abandonavam as suas esposas por qualquer motivo. A mulher queimou o arroz, bota a mulher para fora. A mulher tem mau hálito, separa dela. Qualquer coisa era motivo para o sujeito abandonar a esposa, deixar a esposa na rua da amargura. E ela ficava desonrada, ela ficava sem nenhum tipo de assistência, nenhum tipo de proteção, envergonhada. Era comum, as pessoas naquela época de Moisés trocavam de esposa como quem troca de roupa. Então o que Moisés estabelece? Ele estabelece um processo para isso. Ele estabelece um processo. Agora você não pode botar a mulher para fora. Agora você não pode despedi-la de qualquer jeito. Não. Se você quer largar da sua mulher, você vai ter que dar carta de divórcio para ela. E como que era esse processo? Você tinha que pegar a esposa, ir diante de um juiz, diante de uma autoridade de Israel, e você ia explicar por que você estava querendo repudiá-la, por que você não queria mais estar casado com ela. Esse juiz iria julgar a sua situação. E uma vez que você conseguisse realmente separar-se dela, esse marido tinha que lavrar um termo, lavrar uma carta, ele tinha que fazer um documento explicando a situação e ele tinha que devolver para essa mulher os dotes que ela havia recebido no casamento. Então agora ela não saía mais mal falada, ela não saía mais sem nenhum tipo de assistência, ela estava sendo protegida. E esse processo dificultava o abandono das esposas. Foi por isso que Moisés estabeleceu esse processo de dar carta de divórcio. Então Jesus diz, Moisés deu carta de divórcio porque o coração de vocês é duro, porque vocês causam pecado nas relações de vocês, porque vocês trazem pecado para o casamento, vocês não sabem viver dentro de um casamento, e vocês ficam querendo trocar de esposa. Mas não foi isso que Deus estabeleceu. Não foi isso que o Senhor estabeleceu. Moisés fez isso por causa da dureza, por causa do pecado. E quando Moisés faz isso lá, ele não está facilitando, ele está dificultando o processo de divórcio, dificultando o processo de repúdio. É isso que Jesus está colocando aqui para eles. Mas Jesus reforça que
Não é assim. Deus não estabeleceu o divórcio. Meus irmãos, a gente também não pode achar que o divórcio é algo comum, banal. Eu me lembro que algumas décadas atrás, o divórcio no Brasil era algo extremamente complicado, burocrático e demorado. Havia ali um período muito grande para que um divórcio saísse. Hoje, a pessoa que quiser divorciar, ela vai no cartório, entra com o processo de divórcio, dentro de poucos dias, no máximo alguns meses, ela está totalmente divorciada. Essa facilidade é preocupante, porque o divórcio não pode ser legalizado, ele nunca é legal diante de Deus, ele nunca é, embora ele é legalizado juridicamente, mas ele nunca pode ser legalizado moralmente. O divórcio não pode ser visto como uma opção. Deixa eu lhe dar um conselho para você que está casado. Não olhe para o divórcio como uma porta de saída. Existe solução, existe salvação, existe cura. Como pastor, eu tenho visto que alguns casamentos acabam por pura preguiça. Casais que não querem trabalhar para que o seu casamento melhore. Casamento nenhum é perfeito, meu irmão. Casamento nenhum tem perfeição. Ninguém é perfeito. Nenhum cônjuge é perfeito. Não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existe casamento perfeito. Casamento é trabalho. Casamento é esforço. Casamento é sujeição mútua. Casamento é amor sacrificial. Casamento é investimento. Seu casamento tem solução. A solução não é o divórcio. A solução não é a separação. Então, o divórcio, Paulo diz, voltando para 1 Coríntios capítulo 7, verso 10, ele diz: eu não tenho nenhuma ordem sobre isso, eu digo aquilo que o Senhor já disse, o Senhor já tratou disso, que a mulher não se separe do marido, que o marido não se separe da sua esposa, que o marido não se aparte da sua esposa. Essa é a base sobre esse assunto. Então, Paulo está repetindo o que Jesus disse. O divórcio não é algo ordenado por Deus. Paulo, como que nós devemos lidar com o divórcio? Posso me divorciar? Resposta de Paulo: o Senhor Jesus já tratou disso. E o Senhor Jesus disse que a mulher não se separe do marido e que o homem não se separe da mulher. Se você observar bem, lá no capítulo 19 de Mateus, lá a situação lá não tem a opção da mulher se separar do marido, apenas o homem repudiar a mulher. Porque na cultura judaica, a mulher não tinha o direito de se separar. Mas Paulo está escrevendo para uma igreja gentia. E essa igreja, essas mulheres gregas, elas tinham esse direito romano constituído de se separar dos seus maridos. É por isso que aqui ele dá essa ênfase, que a mulher não se separe do marido e que o marido não se aparte da sua mulher. Ninguém se separa de ninguém. Então Paulo está dizendo, o divórcio não é ordenado por Deus, assim como o Senhor Jesus instruiu, o divórcio não faz parte do projeto e do plano original de Deus para o relacionamento humano. Mas Paulo tem uma outra pergunta que ele precisa responder. E eles perguntam para ele: Paulo, e quanto àquele cônjuge que está casado, e quanto àquela pessoa que está casada com um incrédulo? Eu devo me separar ou não? Um exemplo. Um casal e de repente o marido creu no Senhor Jesus, mas a esposa não creu. Eles perguntam: Paulo, esse marido que se converteu, que é crente, ele deve se separar da sua esposa? Ou também o contrário, uma mulher que creu em Jesus, mas o seu marido não creu. Essa mulher deve se separar do seu marido? A resposta de Paulo é que não. Ele vai orientar dizendo que se a mulher que tem marido incrédulo
e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Se você, minha irmã, é casada com um homem que não é crente, Paulo diz, não se separe. Ele quer permanecer casado, ele te ama. Esse casamento tem a bênção de Deus. Você não deve se separar dele. Você não deve se separar da sua esposa se ela não creu em Jesus e você creu. O seu casamento não é pecaminoso por causa disso. O seu relacionamento não está em pecado por causa disso. O seu casamento, ele tem a bênção de Deus. E você deve permanecer casado. Você deve permanecer casada. Agora, ele vai continuar dizendo que se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão e nem a irmã. Então, a mulher casou, a mulher se converteu, mas o marido não. E esse marido, então, não quer mais continuar casada com ela por causa da fé da irmã. Ou o irmão se converteu e a esposa não, e essa mulher não quer mais continuar casada com ele por causa da fé de Jesus. Não é por causa de outros motivos. Por causa da fé. Essa pessoa resolveu abandonar o cônjuge crente. Essa pessoa resolveu abandonar o marido cristão. Esse marido resolveu abandonar a esposa por ser cristã, porque o modo de vida é totalmente diferente. Então Paulo diz, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Você não tem como obrigar a pessoa a ficar casada com você. Não tem como. Então, esta é uma situação onde o divórcio por causa da fé em Cristo Jesus, ele aconteceu. Esse irmão, essa irmã, ele não está obrigado a ficar nessa situação, até porque ele foi abandonado, não tem como segurar a outra pessoa. Muito bem, mas eu quero me dirigir agora a você, porque nós temos uma realidade hoje. Então, aqui em primeiro lugar, você que está casado, meu irmão, minha irmã, não olhe para o divórcio como uma opção. Fique no seu casamento. Fique firme aí. Fique quietinho. Seja uma bênção na vida da sua mulher, seja uma bênção na vida do seu marido. Não olhe para o divórcio como uma opção. Sempre tem jeito, sempre tem solução. Agora eu gostaria de falar com você que se divorciou. Eu quero falar com você que o seu casamento, a você que o casamento acabou. E acabou por diversos motivos. Os motivos mais diferentes possíveis, mas o seu casamento acabou. Eu quero falar com você, meu irmão. Quero falar com você, minha irmã, que está divorciado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe restauração para a sua vida. Existe restauração para o seu coração. Pode não existir mais restauração para o seu casamento. Pode ser que ele realmente tenha chegado ao fim. Porque nesse mundo quebrado, casamentos morrem. Não deveriam morrer. Não deveriam acabar. Mas nesse mundo quebrado, o divórcio mata casamento. Isso não deve ser comum, isso não deve ser bom, isso não deve ser desejado. Mas isso deve ser encarado como uma realidade. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Não se afaste de Cristo. Não se afaste do Senhor. Existe perdão para você. Existe graça, existe misericórdia. Divórcio é pecado, mas não é um pecado da qual não possa não existir perdão. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados existe perdão. Até para o divórcio existe perdão. Então deixa eu lhe dizer uma coisa para você que está no seu segundo casamento, meu irmão, minha irmã. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Seu primeiro casamento acabou e foi por causa de dureza de coração, foi por causa de pecado. O seu divórcio foi pecado. Mas diante disso tudo, existe perdão e graça de Deus. Você está no segundo casamento? Faz esse aí durar até a morte. Faz esse durar até o fim. Ouça da boca de Jesus aquilo que Jesus disse para a mulher adúltera. Vai e não peques mais. Faz esse dar certo. Faz esse dar certo. E vive com seu coração em paz. Coloque sua vida nos trilhos diante de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Confie em Jesus para a salvação e viva uma vida diante da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Uma vida feliz. Faz isso dar certo.
Não tenha um terceiro casamento. Não tenha um próximo casamento. Você já errou uma vez, não erre de novo. Aprenda com seus erros e arrependa-se, mas vá viver a sua vida para a glória e louvor de Deus. Amém? Querido irmão e irmã, não olhe para o casamento como uma opção. Não olhe para o casamento como uma possibilidade. Não coloque no seu coração de que você vai tentar de novo. Segundos casamentos, terceiros, casamentos posteriores ao primeiro, geralmente são muito difíceis. São muito difíceis. Existem pessoas que não param no segundo, porque realmente é muito mais difícil. Não olhe para isso como uma possibilidade. Não olhe para isso como uma vontade de Deus. Não é da vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você permaneça no seu casamento, casado, e que você fique nele até que a morte separe vocês. Até que a morte, de forma natural, os separe. Mas fique aí, honre o Senhor. Você está precisando de ajuda? Procure ajuda. Converse com o seu pastor. Converse com pessoas mais experientes da sua igreja. Procure ajuda. Existe tratamento, existe cura, existe solução para o seu casamento. O divórcio não é a solução. O divórcio não faz parte do plano de Deus. O divórcio não é da vontade de Deus. Se você está pensando em divórcio, eu vou afirmar as palavras de Jesus. É porque existe dureza do seu coração. E acredite numa coisa. Quando um casal se divorcia, a culpa não é só de um. A responsabilidade é sempre dos dois. Não importa o que levou esse casamento ao divórcio. A responsabilidade é dos dois. A dureza de coração pertence aos dois. Então, se há dureza de coração, se há pecado, cuide do problema que está causando a dureza do coração. Cuide daquilo que está causando pecado no seu casamento. Vá tratar isso. Tenha humildade. Grite por socorro, peça ajuda e Deus restaurará o seu casamento para a glória dele, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, quero orar por você em nome de Jesus. Pai Santo, eu apresento diante de Ti esse casal que está firme no casamento. Continue os abençoando, continue derramando sobre eles graça, misericórdia e bondade. Ó Deus, aumenta esses laços de amor a cada dia mais. Eu quero apresentar a Ti também, Senhor, esse casal que está passando por problemas. Essa mulher que está pensando, meu Deus, no divórcio. Esse homem, esse marido que está pensando em divorciar-se da sua esposa. Senhor, por misericórdia e por graça, essa nunca foi Tua vontade. Então revela, meu Deus, a eles, meu Pai, que existe, Senhor, ó meu Deus, restauração dada por Ti. Tem misericórdia. Eu apresento a Ti, Senhor, também o coração deste homem, desta mulher, que o casamento chegou ao fim, que o pecado matou o casamento e que o divórcio se estabeleceu. Senhor, traz cura para esse coração que está ferido. Pai Santo, ninguém casa para divorciar, é uma dor terrível. Meu Deus, traz cura para esse coração, traz para essa pessoa, meu Deus, certeza de perdão, de que ela não vai viver para sempre em pecado por causa disso, mas que há perdão no Senhor, porque o seu sangue derramado na cruz nos dá, Senhor. Ó Senhor, perdão sobre todo pecado. Eu oro a Ti, meu Deus, por esse homem, por essa mulher, por esse marido, por essa esposa que está já em um segundo relacionamento, um segundo casamento. Meu Deus, que haja, Senhor, também temor do Senhor, muito mais temor, para que esse casamento, Senhor, chegue, meu Deus, até o seu fim. Ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, deste homem e dessa mulher, que o Senhor dê a eles, meu Deus, a certeza da graça, do perdão e da misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, irmã, quero agradecer a sua presença aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado. Quero compartilhar, quero convidar, desafiar você também a fazer parte do nosso Amigos da Missão. Seja aqui um colaborador desse programa, nos ajude, seja um parceiro nosso. Amém? Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Quero encontrar você aqui na próxima semana. Semana que vem quero ver você aqui novamente, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até a próxima semana.
Olá, eu sou o pastor Fábio Bispo, da Convenção Ceal, e venho aqui para convidar você para participar desse maravilhoso projeto Amigos da Missão. Acesse amigosdamissão.org. Graça e paz, meus irmãos e irmãs, uma grande alegria poder falar com vocês. Eu sou o pastor Alessio, diretor do Seminário Teológico Promessista. O Seminário Teológico Promessista, ele funciona aqui no Espaço Promessa, na cidade de Cosmópolis, no interior do estado de São Paulo. Aqui também temos a nossa sala de aula no prédio da ECAP, que está no Centro Administrativo Promessista. O seminário, ele forma a turma de 2 em 2 anos. Nós temos uma turma que teve início no ano passado e no final deste ano de 2022 estará se formando com a graça de Deus. Nós temos 2 turmas. Uma turma é no regime de internato e uma outra turma no regime semipresencial. As 2 turmas têm nos dado muitas alegrias. Os professores são muito habilitados, são pessoas da área teológica, de outros ramos do saber, que investem tempo, conhecimento, oração, sempre no sentido de formar as 2 turmas para o campo pastoral, porque nós entendemos que essas pessoas foram chamadas e foram colocadas aqui durante este período de 2 anos para que sejam capacitadas para a obra missionária. A partir do ano que vem, nós estaremos abrindo uma nova turma aqui no nosso Seminário Teológico Promessista. Esta turma, ela será 2023 e 2024. A nossa intenção é a mesma, preparar aquele que Deus chamou para o trabalho pastoral, para o trabalho missionário. Pode ser que eu esteja falando com alguém que sente desejo no coração, que foi chamado por Deus para este santo ministério. Então, tem tudo a ver contigo. Se você se sente chamado, se Deus está aquecendo o teu coração para o ministério pastoral, por gentileza, fale com seu pastor, fale com a diretoria da tua convenção regional, comece a fazer as primeiras tratativas para que, a partir de 2023, nós tenhamos a alegria de recepcionar você aqui no nosso seminário teológico. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, contamos com as orações de vocês, que o Senhor continue abençoando tanto essa turma que está sendo formada, que Deus abençoe de uma forma muito especial aqueles que Ele nos dará a alegria de estarem com a gente a partir do ano que vem. Temos certeza que muitas pessoas serão tocadas. Nós temos vagas para rapazes, para moças e também para casais. Esperamos vocês aqui com a gente a partir do ano que vem. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.